Agora vamos falar de uma história que acendeu um alerta aqui, por falar em WhatsApp, em rede social, um alerta entre as autoridades aqui no Brasil. Todo mundo sabe, falta menos de um mês para a Olimpíada, e vieram a público, surgiram mensagens que teriam sido trocadas justamente num aplicativo, de pessoas declarando lealdade ao líder do grupo terrorista Estado Islâmico. Nesse texto, um suposto jihadista questiona a capacidade da polícia brasileira de impedir eventuais atentados, que é a grande preocupação nesse momento aí que antecede os Jogos Olímpicos. Quem tem os detalhes dessa história é a Raquel Porto Alegre, ao vivo em Brasília. Oi, Raquel, boa noite. O governo já se manifestou sobre essa história? O que já se sabe? O que tem de verdade nessa história? Pois é, vamos colocar isso aí às claras, né, Leilane? Boa noite para você, boa noite a todos. A Agência Brasileira de Inteligência, que é ligada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, confirmou a existência dessa conta nesse aplicativo que você citou aí. E essa conta, segundo a Agência Brasileira de Inteligência, é a primeira em língua portuguesa utilizada para trocar mensagens aí relativas ao Estado Islâmico. E essa conta, ela existe, a ABIN tem conhecimento dela já há cerca de um mês. A Agência Brasileira de Inteligência, ela ressalta o seguinte, que isso sim facilita a radicalização de cidadãos brasileiros em relação ao terrorismo, evidentemente. Mas também lembra o seguinte, que essa troca de mensagens com esse tipo de conteúdo, ela acontece não só no Brasil, mas também em outros países, e o objetivo dessa troca de mensagens é um só, é ampliar aí o compartilhamento dessas mensagens relativas aí a grupos terroristas, principalmente entre os jovens. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República divulgou agora há pouco também uma nota especificamente falando sobre essa véspera aí das Olimpíadas e também dos Jogos Olímpicos particularmente. A nota diz o seguinte, que ameaças relacionadas às Olimpíadas são apuradas, principalmente aquelas que têm aí algum viés aí relativo ao terrorismo, e que muitas delas têm sido descartadas, mas que nada é deixado de lado e que tudo vem sendo apurado. A Polícia Federal sobre esse assunto não divulgou nenhuma informação. Agora tem também uma outra informação, Leilane, não sei se vocês vão lembrar, as agências internacionais chegaram a veicular informações essa semana, dizendo que existiria um brasileiro que supostamente estaria planejando ataques terroristas contra a equipe francesa durante os Jogos Olímpicos. O Palácio do Planalto divulgou agora há pouco também uma outra nota dizendo o seguinte, que o governo francês enviou um documento para o Ministério da Defesa brasileiro dizendo que essa informação não é verdadeira, que as pesquisas, as apurações que eles fizeram lá deram conta de que essa informação não procede e que não é verdadeira. Portanto, não haveria um brasileiro que supostamente estaria aí planejando um ataque terrorista contra a equipe francesa durante os Jogos Olímpicos. Quem mais cedo falou tanto sobre esse caso quanto também sobre essa conta que existe aí num aplicativo para trocar mensagens sobre o Estado Islâmico foi o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Logo depois de uma reunião que ele teve na Câmara dos Deputados, ele foi abordado sobre o assunto. E ele disse o seguinte, que o Brasil está preparado em termos de inteligência e monitoramento para qualquer problema relativo a atentados terroristas, a ameaças de atentados terroristas. E ele disse que sobre essa manifestação de que brasileiros estariam aí trocando mensagens e demonstrando apoio ao Estado Islâmico, ele disse a seguinte frase, boatos que não têm veracidade confirmada. Foi assim que ele classificou essa situação. E falou também que não houve qualquer alteração, também pelas agências internacionais como pelas agências brasileiras, da probabilidade de se acontecer um atentado terrorista no Brasil. Vamos ouvir então o que ele disse sobre esse assunto. Os casos ocorridos, os atentados ocorridos recentemente fazem com que nós tenhamos mais atenção ainda, mas não houve nenhuma mudança de patamar em relação ao Brasil. Estamos em troca
uma troca direta com as autoridades dos Estados Unidos, em virtude do último atentado nos Estados Unidos, com as autoridades da França. Estamos com troca de informações, então a população pode ficar absolutamente tranquila que tudo que é possível em termos de inteligência, de monitoramento, de rastreamento, tudo que é possível e existente está sendo feito no Brasil. É o que a gente espera.